Oi, pessoal, eu sou o Juliano do canal Viver de Tradução e eu quero contar para vocês hoje a história de duas boas negociações que eu fiz nessa semana, agora ainda em janeiro de 2023. A primeira aconteceu na terça-feira passada, quando eu tinha 4 sessões para interpretar remotamente. No caso, eram 4 entrevistas, né? Cada uma com a duração de 80 minutos. Então, aconteceu uma de manhã, uma no começo da tarde, e eu fiz, deu tudo certo. A terceira entrevista estava marcada para 5h30 da tarde. Aí quando eu entrei, né, 10 minutos antes, umas 5h20, fiquei esperando até 5h30, falei com a pessoa que estava fazendo o suporte, né, da entrevista, e ela falou, não, não é agora não, é só 6 horas que vai começar a entrevista. Aí eu já fiquei um pouco chateado, porque, na verdade, estava marcado para 5h30, o horário foi mudado e não me avisaram, né? Já teve um erro de comunicação aí da agência, mas eu esperei até 6 horas. Quando a gente foi começar finalmente a entrevista, ainda teve um probleminha técnico no som, da plataforma online e demorou uns 10 minutos para resolver, mas finalmente começamos a entrevista 6h10, né? E tal. E era a terceira entrevista que eu estava fazendo naquele dia. Eu já tinha feito uma de manhã, uma de tarde, cada uma de 80 minutos. No caso, era uma entrevista entre duas pessoas, falando em português, e eu estava interpretando para inglês, uma pesquisa de mercado que estava sendo feita. E aí, a quarta entrevista, no meu entendimento, ia começar às 7 da noite, né? Mas eu pensei, poxa, se começou 6h10, isso aqui vai terminar lá para as 7h20, talvez, 7h30, e a outra já vai começar atrasada também, né? Então eu já fiquei nessa. E, inclusive, eu falei com a pessoa do suporte antes de começar a terceira entrevista, e ela me disse: é isso mesmo, a terceira e a quarta vão ser coladas uma na outra, né? Quer dizer, mudaram os horários, não me avisaram, e teve essa chateação aí, né? Terminei a terceira entrevista, em torno de 7h30, de fato, e aí ainda esperamos mais uns 10 minutos para começar a quarta. E assim, eu já pensava que a quarta estava atrasada também, né? Porque teoricamente ia começar às 7, eu não sabia se eles tinham reagendado para 7h30. Foi uma confusão assim, né? Mas de toda forma começou essa quarta entrevista às 7h40 da noite. E eu pensei, puxa, vou ficar aqui até perto de 9 horas, né? Então, eu até tinha planejado sair, eu estava pensando que não ia sair. Começou a quarta entrevista, e depois de 10 minutos, eles perceberam que a pessoa que estava sendo entrevistada não cumpria os requisitos para participar dessa entrevista. E falaram: ah, desculpe, foi um engano, não vamos continuar com a entrevista porque não dá certo, tá, tá, tá. Então, boa noite, obrigado pelo seu tempo e tudo mais. Então, esse aqui foi o contexto, né, do que aconteceu, esse trabalho de terça-feira, que eram 4 sessões para eu interpretar. E aí, o que é que eu quero dizer para vocês com isso? Eles tinham me agendado para 4 sessões de 80 minutos, cada uma pagando US$ 120, né? Porque era US$ 90 por hora, então, como era 80 minutos, ficou US$ 120, né? Só que, o que é que eu podia ter feito, né? Se eu deixasse para lá esse probleminha do atraso e não sei o quê. Eu poderia ter, tá bom, 4 sessões, vão me pagar, né, 120 vezes 4, deixa para lá, a quarta sessão foi só 10 minutos mesmo, né, então compensou aquela terceira que teve aquele atraso. Eu poderia ter pensado isso, né, mas o que é que eu fiz e o que é que eu recomendo que vocês façam, tá? É o seguinte, não sejam bestas, tá? Não sejam feitos de otário, no caso, né? Quer dizer, a gente tem que cobrar o que foi acordado e, se possível, até mais, né? Então, eu mandei um e-mail para líder de projeto e falei para ela assim: olha, a primeira e a segunda sessões aconteceram sem nenhum problema. Agora, a terceira sessão e a quarta teve um grande problema, porque primeiro que o horário delas foi mudado e não me avisaram, né? Foi atrasado em meia hora. No caso, aí eu falei, e ainda teve um problema técnico no começo da terceira entrevista,
e a gente ainda perdeu mais 10 minutos. Aí eu falei para ela isso. Então, eu já comecei a terceira entrevista atrasado, já tinha entrado muito antes, né, na plataforma. Comecei a quarta entrevista também atrasado e também atrasou tudo. Então, eu queria que vocês me pagassem esse tempo extra. Eu falei desse jeito, né? Porque aí, né, não interessa se a quarta entrevista demorou só 10 minutos, que era para ter demorado 80, né? Demorou só 10 e eles cancelaram na hora lá, porque quando eles agendam você para uma interpretação, um evento, alguma coisa assim, não interessa, né, se o evento aconteceu ou não. Eles têm que te pagar aquele horário que você estava agendado, certo? Parte daí. Então, e eu nem comentei que o negócio durou 10 minutos, porque isso é irrelevante, né? E se ela tivesse dito, não, mas o quarto demorou só 10 minutos, então ficou elas por elas, eu iria ter argumentado que não é bem assim, que não pode cancelar em cima da hora, etc e tal. Então, eu falei para ela, olha, foi aproximadamente uns 50 minutos a mais que eu fiquei, então que vocês me paguem esses 50 minutos a mais, que no caso dava US$ 75. E assim foi feito, foi tranquilo, né? Ela aceitou, ela falou com o cliente aceitou, então eu recebi 4 sessões de 80 e ainda recebi mais 50 minutos, né? E ainda trabalhei menos, né? Na verdade, no fundo, trabalhei bem menos do que as 4 vezes 80, né? Eu trabalhei só 3 vezes 80 mais 10 e ainda ganhei mais 50 minutos de crédito aí. Então, galera, se acontecer alguma coisa nesse sentido, eu sugiro que vocês cobrem do cliente. Ó, eu tive que chegar meia hora antes e o negócio começou atrasado. Olha, o evento ia terminar tal hora, mas ele terminou só meia hora depois ou uma hora depois. Nesse caso também, né? Inclusive, no ano passado aconteceu exatamente isso. Eu fui contratado para interpretar um evento durante. Eram 4 dias, era online, e no primeiro dia foi tudo ok. No segundo, a gente saiu até antes. No terceiro e no quarto, a gente saiu meia hora e uma hora depois do final, né? Que eu até usei isso para falar para ela, ó, a gente demorou meia hora num dia, outra demorou uma hora a mais. Então, se você me pagar logo antecipado, em vez de me pagar daqui a um mês, eu deixo para lá. Eu até falei isso e deu certo. A mulher me pagou 2 dias depois. Então, assim, galera, quando acontecer qualquer coisa que envolva, né, um atraso, você trabalhar, né, alguns minutos a mais, ou ter que chegar antes, o negócio mudou de horário, não sei o quê, vocês têm que reclamar e têm que tentar cobrar mais por isso, né? Essa é a grande dica que eu dou para vocês. Não sejam bestas, né? Cobrem pelo que aconteceu a mais. E a segunda coisa que eu quero contar aconteceu ontem, na sexta-feira. Então, eu acordei, liguei meu computador, vi lá um e-mail, né, que tinha uma proposta lá no PROS, que eu sempre recomendo para vocês, de uma revisão de 9 páginas em francês, de um contrato, e que era para entregar dentro de 3 horas. Aí, o que que eu pensei nesse caso? Bem, eu abri, eu vi que ninguém tinha se candidatado ainda, porque tinha lá zero cotações, né? Zero candidaturas. E aí eu falei, eu vou ser o primeiro a me candidatar. Essa mulher está desesperada, porque é para daqui a 3 horas. São 9 páginas, né? Então não vai ser fácil encontrar alguém. A primeira pessoa que responder e já tiver disponível, ela vai querer entregar logo o trabalho para essa pessoa. Então eu respondi logo um e-mail, né? Mandei para ela, ó, eu estou disponível, posso entregar daqui a 3 horas a revisão das 9 páginas e tudo mais. Então, sou tradutor de francês há 15 anos, sou certificado para francês pelo PROS, tal. Tá aqui meu perfil. Mandei lá, a mulher me respondeu na mesma hora, né? Então, exatamente o que eu estava pensando aconteceu. E também quando você viu um cliente desesperado assim, né? Um cliente que tem que fazer agora, para daqui a 2 horas, daqui a 3 horas, 9 páginas, sei lá, uma coisa grande assim, você pode cobrar mais, né? Porque aí tem a chance do desespero do cliente, aí você também se aproveitar dessa situação. Seja por que motivo for que ele esteja desesperado, ele perdeu um prazo, ele aconteceu alguma coisa, mas você pode cobrar mais.
Então, normalmente, com uma revisão assim, eu cobro uns 3 centavos de euro por palavra, né, mas eu cobrei 5. Eu botei 5 centavos de euro por palavra, né. Esse era o preço. Aí ela já me respondeu: "Juliana, tá aqui o texto, dá uma olhada, dá para fazer?". Aí eu vi que eram 6.500 palavras, ou seja, ia ser uns 330, 350 euros, por aí, né, o negócio. Ia dar mais de R$ 1.800 em 3 horas. Aí eu falei para ela: "Tá certo, já recebi, tá tudo certo, vou fazer, tal, tal, tal". Aí ela: "Ótimo, não sei o quê, não posso fazer, então estou repassando", e eu vi também a pessoa, ela era bem colocada no site, tinha feedbacks, então era de confiança. Então, quer dizer, peguei um trabalho urgente, cobrei acima do normal, né, e era 3 horas e, de fato, eu passei 3 horas mesmo para revisar aquelas 9 páginas ali, era um contrato em francês, né, de português para francês, e tinha muitas alterações para fazer em cada página, eu achei bastante estranho, tinha algumas frases que estavam repetidas, né, a tradução em francês estava repetida algumas frases, eu tive que cortar um bocado de frase, tive que corrigir algumas palavras, teve muitas alterações para fazer, então eu passei 3 horas, eu li 6.000 e poucas palavras, fiz muitas alterações, centenas de alterações realmente, corrigi, ajeitei o texto, a formatação não estava muito boa, era tudo no Word, né. Então, terminei o trabalho, entreguei 10 minutos antes do prazo, ou 15, e show de bola. Então foi isso que aconteceu, essas 2 ótimas negociações que eu fiz nessa semana, quer dizer, um trabalho que teve um atraso e eu cobrei um adicional e foi pago, e um trabalho urgente que eu cobrei um preço bom e foi pago. Então, não vamos ser besta, galera, deixe de ser besta, cobre mais caro, se tiver uma situação que você perceber que dá para cobrar mais, cobre, faça isso, e aí você vai ter um faturamento bem melhor, né. E isso não acontece só na interpretação, só na revisão, mas também na tradução, né, se você pegar uma tradução, já aconteceu aqui, já comentei, você está fazendo ali a tradução, de repente o cliente diz: "Opa, para que foi cancelado o projeto". Isso é raro de acontecer, mas de vez em quando acontece, e aí eu falo para ele: "Ó, mas eu já fiz essas 2.000, 3.000 palavras aqui, vai ter que me pagar pelo menos o que eu já traduzi". Então, assim, não seja besta, né, cobre o que você fez, né, tente cobrar mais em algumas situações. Então essas foram as 2 negociações legais que eu fiz nessa semana, e ganhei também uma grana boa adicional, inesperadamente, e também sugiro que vocês negociem, assim, com seus clientes novos, antigos e tudo mais. Então a gente se vê no próximo vídeo e boa sorte aí a todos.